Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Cravesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre por que eu preciso saber como está a microbiota intestinal do meu paciente antes de aplicar a estratégia Low FODMAPs. Então, bora lá? Bom, Nutri, as estratégias nutricionais, mais conhecidas como as dietas, sempre ficam em alta, principalmente quando sai na mídia algum estudo falando sobre alguma dieta, como foi há um tempo atrás, né, o caso da low carb, que foi associada com maior risco de mortalidade. E isso foi super falado na mídia, várias pessoas comentaram, a dieta low carb ficou super em evidência, né? E esse é o grande perigo, quando o leigo, o público em geral, tem contato com informações que às vezes são interpretadas não por profissionais da área da saúde, porque né, todo estudo tem sua falha, a gente precisa de uma interpretação, não necessariamente aquele estudo teve uma qualidade muito boa para dizer tal informação, e muitas vezes os autores, eles tentam forçar um resultado que às vezes não foi essa maravilha toda que eles tentam pintar. E quando isso é disseminado, as pessoas que querem um resultado rápido, principalmente na área do emagrecimento, acabam caindo em tentação de realizar essas dietas de forma sem acompanhamento com um profissional nutricionista, e aí eles cometem vários erros nessas estratégias. Falando da estratégia Low FODMAPs, eu vejo um crescente movimento da utilização tanto por parte dos profissionais como por parte das pessoas. Hoje as pessoas entenderam que a microbiota tem uma importância na sua saúde. E as pessoas entenderam que existe algo chamado fermentação. Vou deixar um vídeo aqui falando sobre fermentação. As pessoas acham que fermentar é algo ruim, mas é um processo natural da nossa microbiota intestinal. Elas fermentam os alimentos que a gente come. E óbvio que existe ali um limiar onde vai nos dizer até que ponto aquilo é fisiológico e até que ponto aquilo passa a ser algo anormal, que a gente precisa entender o que está acontecendo. Bom, e aí todo mundo entendendo sobre isso, falando que fermenta, começa a aplicar a estratégia sozinho, Low FODMAPs. Se a gente chega e dá um Google, a gente encontra dietas de todos os tipos. Dieta para emagrecer, dieta low carb, dieta cetogênica, protocolos de jejum intermitente, enfim, várias estratégias para a gente pegar o cardápio e seguir sozinho, sem ter o acompanhamento ali de um profissional. Só que isso é perigoso para a saúde, porque muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo quando a gente é leigo, e isso pode ser deletério para a saúde. E aqui eu vou falar, então, já puxar esse gancho para a dieta Low FODMAPs e por que a gente precisa saber e conhecer a microbiota do paciente antes de aplicá-la. Bom, eu tenho um vídeo sobre dieta Low FODMAPs que explica muito bem o porquê que ela é deletéria para a microbiota intestinal. A gente corta vários nutrientes importantes que a nossa microbiota se utiliza para poder se manter equilibrada. Dessa forma, a gente acaba deixando esses micro-organismos passando fome. Isso pode gerar várias consequências. A primeira delas é que alguns micro-organismos, na falta, na ausência de fibras, o que eles fazem? Eles se alimentam do muco da nossa barreira intestinal. Dessa forma, eles podem fragilizar a barreira intestinal. Por falta de alimento, eles vão encontrar uma alternativa. Outros vão ficar sem nutrientes e vão reduzir na nossa microbiota intestinal. E isso fragiliza, permitindo com que patógenos oportunistas, outros micro-organismos que a gente tem contato via alimento, possam crescer na nossa microbiota. Dessa forma, a gente entende que dietas muito restritivas, elas têm uma característica de reduzir diversidade da microbiota intestinal e de promover a redução principalmente de bactérias marcadoras de saúde, fragilizando esse ambiente, tornando-o propício para o desenvolvimento de bactérias mais deletérias, gerando uma disbiose.
Na Low FODMAPs é muito comum a gente ter redução de várias marcadoras de saúde porque a gente tira os pré-bióticos da dieta. E isso é um grande perigo, principalmente quando o paciente faz essa dieta sozinho, que ele retira tudo quanto é fibra. Já quando ele faz com acompanhamento, há a possibilidade de se incluir algumas fibras menos fermentáveis, que são low FODMAPs, e tentar reduzir esse impacto e até mesmo entrar com estratégias como suplementação com pré-bióticos e até probióticos, como alguns estudos mostram, que isso não impacta negativamente os resultados de redução de sintomatologia. Outro ponto que a gente precisa esclarecer para o paciente é que a dieta low FODMAP, ela não cura a síndrome do intestino irritável. O paciente vai conviver para sempre com aquilo. E que nem sempre a causa dos sintomas é a dieta. A dieta pode ser um dos elementos, mas às vezes o paciente faz o uso de um medicamento de uso contínuo que pode estar sendo o desencadeador dos sintomas. Ele entra numa estratégia low FODMAPs, ele bagunça a microbiota, ele não tem resultados, ele fica frustrado, o profissional não sabe o que aconteceu, e aí, na verdade, a causa dos sintomas é o medicamento que ele toma. Então, existe também esse outro ponto. E a gente precisa ter em mente que a dieta nem sempre vai ser a culpada dos sintomas. E essa estratégia é utilizada para reduzir sintomas de distensão, de flatulência. Existe um determinado público que tem mais sensibilidade a esse tipo de fermentação. É um público onde a gente pode investir nas fibras menos fermentáveis para manter essa microbiota. Não necessariamente é um público que tem um indicativo de uma dieta low FODMAPs. A dieta low FODMAPs, ela tem que ser muito bem indicada para aquele paciente que vai se beneficiar desses resultados, uma vez que a gente tem esses pontos negativos que podem ocorrer, como eu comentei, de reduzir diversidade, de reduzir bactérias marcadoras de saúde, e isso promover um cenário de desbiose pós-low FODMAPs. E às vezes o paciente ele tá indo muito bem e depois de um tempo que ele já começa a reintroduzir os alimentos, essa microbiota está em desbiose, os sintomas dele voltam com tudo e pior do que o estágio anterior. Então, conhecer a composição da microbiota em um paciente com síndrome do intestino irritável ou um paciente que você está pensando em aplicar a estratégia low FODMAPs vai te ajudar a entender se aquele paciente tem uma desbiose e entrar com essa estratégia vai piorar esse cenário, ou se é um paciente com uma microbiota equilibrada e que aquela dieta vai impactar, mas não ao ponto de gerar uma desbiose e piorar o cenário dele. E às vezes até os sintomas podem ser oriundos da desbiose. Ele pode ter alguma bactéria ali que não é muito benéfica e que está causando todos aqueles sintomas que ele está apresentando. E aí a gente fazendo a modulação intestinal sem necessariamente entrar com uma estratégia muito restritiva, já vai trazer os benefícios e resultados para o paciente para que ele tenha melhora dos sinais e sintomas dele. Então, um grande cuidado é entender esse paciente, ele tem desbiose, ele tem redução principalmente de marcadores de saúde e de diversidade, e eu entrar com essa estratégia pode ser mais deletério do que positivo, e pesar nessa balança para tomada de decisão de qual estratégia incluir e aplicar naquele paciente. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que a partir de agora você tenha até uma consciência maior para aplicação de estratégias mais restritivas. Quanto mais restringimos a alimentação do paciente, mais impactamos negativamente a microbiota. E a gente também tem que considerá-la no tratamento e não só pensar em reduzir sintomas, porque a gente pode reduzir momentaneamente e depois trazer um cenário muito pior para esse paciente, até a gente conseguir corrigir toda a bagunça que uma dieta restritiva causou na microbiota intestinal. Então esse é o grande alerta que eu deixo aqui para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!